Olá, eu sou Silvia Calandrini e este é o Na Toca. Neste momento em que celebramos o aniversário de Belém, com alegria recebemos Ana Diniz, jornalista, autora, militante política. Hoje ela está conosco para conversar sobre Belém e sobre um aspecto muito importante da nossa cultura. Ana Diniz, bem-vinda. Obrigada. Muito bem, então temos para apresentar a vocês o livro que será lançado em abril, Cheiro, Gosto e Feitiço. Destaca-se nesta produção, muito interessante para este momento em que pensamos Belém, no sentido de que é algo tão importante, a mesa que nos une, que nos confraterniza e que, de certa maneira, fala da nossa identidade. Sobre esse aspecto, o que me motivou a falar sobre a culinária de Belém? Olha, muitos anos atrás, eu tentei começar uma investigação sobre as muitas culinárias do Pará. Então, Belém é cosmopolita, é uma culinária cosmopolita que reúne manifestações de todo o estado. Mas nós temos pelo menos 5 tipos de culinária diferentes. E esses tipos, assim, me parece que eles têm formas de apresentação e formas de inserção cultural também naquelas comunidades. E eu gostaria de escrever sobre isso, para não perder até a ideia anterior da investigação, e fazendo aquilo que eu sei fazer, que é literatura. Então, contos são uma fórmula rápida e mais fácil de colocar tanta diversidade num livro só. Perfeito. Eu que já tive o privilégio de ler a obra que ainda será lançada, posso dar esse testemunho de como essa construção do conto é apresentada de maneira leve, mas de forma muito consistente. Ana, falando sobre essa perspectiva cosmopolita, que de fato, querendo ou não, Belém é atrativa. Mas voltemos um pouco e falemos de sua origem, Oriximiná, no oeste do Pará, com suas vivências, suas características próprias. De que maneira, então, essa origem vem influenciar na sua escrita? Bem, tem 2 aspectos aí. Primeiro, a origem significa uma família ligada na tradição culinária do Baixo Amazonas. Segundo, eu vim muito cedo, eu era bem pequena quando vim para Cametá. E dos 3 aos 10 anos eu fiquei em Cametá. A cultura do Baixo Amazonas e a cultura do Tocantins são coisas muito diferentes, principalmente a alimentação. Enquanto o povo do Baixo Amazonas, por exemplo, adora um tambaqui desse tamanho, um pirarucu gigantesco, o povo de Cametá come mapará. E essa diferença, assim, ela foi muito importante para eu identificar muitas coisas, as muitas diferenças que existem no Pará. Sim. Mais tarde, viajando pelo interior, eu fui descobrir uma cultura que eu chamaria de caranguejo, ou de arroz e caranguejo, na região Bragantina, com uma forte influência nordestina, né? E a cultura da selvagem, digamos assim, a cultura da floresta, lá pelas Brenhas do Xingu, Altamira, aquela região do sudoeste, né? Então, essas coisas todas a gente verifica em Belém, essas manifestações todas, digamos assim, conjugadas e transformadas. Por isso Belém é cosmopolita, sabe? Você pega muitas tradições e faz um desenho, né? Você pega um restaurante aqui em Belém e oferece produtos de todas essas áreas. Caranguejo, tambaqui, Camarão, uma experiência marajoara. Né?
Camarão, na verdade, ele é mais de Belém mesmo, né? Por causa da Ilha das Araras, que fica de frente. A cultura marajoara nos dá outras coisas. É o frito do vaqueiro, é a ganha-pira, né? Filho do tucumã, que quase ninguém mais sabe fazer. Uhum. Não existe mais. O muruci, que é bem marajoara, né? Então, Belém representa tudo isso, né? E aí você tem o Sírio, que, na verdade, antes de ser um festival religioso, ou talvez concomitante com este festival religioso, ele é uma afirmação de identidade na mesa. Ninguém pensa em tortinha de maçã no Sírio, né? Sim. Você pensa em Soba, fato no Praça da Felicidade, doce do cupuaçu. Ou seja, é uma identidade que se fixa nesse encontro, e é também um encontro de todo o Estado, um encontro desse país chamado Pará. Em abril, teremos a alegria do lançamento do livro de Ana Diniz, Cheiro, Gosto, Feitiço. E aí eu lhe pergunto, a partir dessa perspectiva do que conversamos sobre a nossa cultura, sobre a nossa identidade, o que essa tríade significa? Bem, a gente come com o nariz também, né? No perfume da comida, Sim. né? O paladar. E o feitiço vem por conta das nossas lendas, dos nossos encantados, das nossas coisas. E também porque, sabe aquela história velha? Quem vai ao Pará parou, bebeu açaí e ficou? Porque esse feitiço que vem das coisas naturais que a gente oferece na mesa, ele também permeia a nossa vida, né? A vida de cada um, para cada paraense. Nós gostamos do que comemos e gostamos do que somos. Então, é um feitiço que é típico do Pará mesmo, né? E vem com o alimento. De vez que você, quando prova um bom sorvete, por exemplo, né? O próprio açaí, mesmo desfigurado, como está lá para o Sudeste, eles usam juçara e chamam de açaí, né? Que para nós é um insulto, né? E essa coisa raiz, né? Quando eu vinha para cá, eu vi um sujeito mexendo no celular, parado na rua, com uma camisa do Pará. Ou seja, você usa uma coisa que é sua identidade, entendeu? Você não veste, você veste porque você gosta, não é? Então, o feitiço está aí, né? Ele vem através do cheiro, ele vem através do gosto e entranha a alma da gente. Eu acredito que, para retomar o seu comentário anterior sobre o Sírio, quem não mora mais no Pará vive essa experiência do cheiro como memória afetiva, tanto que tem necessidade de voltar no Sírio para reviver, rememorar tudo aquilo que normalmente a infância traz para nós. E mesmo pessoas adultas que se retiram do Estado, elas ficam matutando aquilo. É diferente, por exemplo, do sujeito que é nordestino e pensa no forró. Porque o forró é só um evento, mas o sírio é bem mais complexo, né? O sírio tem aquela coisa de 15 dias de festa, que é bem amazônico, né? Você não faz uma festa num dia só. São 15 dias de coisas diferentes e de todo um recompromisso com o Estado. Belém, então, vive essa experiência cultural, culinária, ao longo do ano, as nossas vivências, o nosso cotidiano, por exemplo, ao vestir uma camisa que marque a nossa identidade. Mas existe algo que conecta essas nossas experiências, que é a literatura. Então, neste momento celebrativo em que estamos vivendo, qual é a importância da literatura? Olha, eu tenho uma quizia com Belém, porque
com os meus colegas também, porque você não trata a cidade como ela deveria ser tratada. Quando você pega um livro, por exemplo, inglês, em que Londres é a rua tal, a rua tal, a rua tal, ela é mostrada na sua totalidade dentro de uma novela, dentro de um romance, dentro de uma coisa. Belém nunca foi. Até hoje você não tem um tratamento de Belém como um lugar onde acontecem coisas. Me lembro de um livro, que eu não me lembro o nome, sobre Rato d'Água. Eu acho que o nome do livro era esse. Que tratava a cidade, Belém, a região ribeirinha de Belém, desse jeito, ou seja, mostrando lugares, ruas, coisas, prédios. Mas fora isso, eu não vi mais nada que tratasse assim a cidade. Eu não sei por quê, porque Belém tem tanta coisa, tanto beco para fazer um livro policial, tanta praça para fazer um livro romântico, mas colocando a cidade dentro. Quando a gente pega, por exemplo, Istambul do Pamuk, eu sei que é uma comparação, Pamuk é Pamuk, né? Mas quando você pega Istambul, e quando você vê um escritor dizendo assim, eu não posso fazer minha autobiografia sem falar de Istambul. E o livro dele é todo Istambul e a vida dele dentro de Istambul. Né? E a gente não dá importância para Belém. A gente não consegue ver as cidades. Essa crítica eu faço assim muito esperando que alguém puxe o fio. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Minha literatura é bem provinciana. Né? Mas eu acho que vai ter gente que possa fazer essa coisa que não seja só banho de cheiro, sabe? E ver o peso. Não, Belém tem coisas a oferecer para a literatura e a literatura tem coisas a promover isso daí. Sim. Embora a gente não tenha até hoje, governo após governo, uma política de leitura que permita a população saltar do semi-analfabetismo ou do analfabetismo funcional ou do ensino fundamental ou do terrível desprezo pelo livro, dar o salto para você ler, para você conseguir chegar, sabe? Até hoje não tem uma política pública para leitura. Você tem política cultural, de festival, de não sei o quê, mas para leitura não tem. Quer dizer, uma das coisas que eu acho fundamentais na educação das crianças é que o livro seja como um brinquedo. Ou seja, o livro tem que estar com os brinquedos, ele não pode estar sacralizado num estante. Então, você já tem livros de pano, livros de banho, que a criança se acostume com o livro, se acostume com a leitura. Isso não se faz, sabe? Não existe estímulo nenhum para isso. Aí o escritor fica tolhido, sabe? Aí eu dou um exemplo. O Rio Grande do Sul conseguiu fazer dos seus escritores nomes conhecidos nacionalmente num esforço de política pública. Você tem o Érico Veríssimo e, mais recentemente, o Jefferson Tenório, que, aliás, é espetacular o cara. E, de repente, surge do Rio Grande do Sul. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Mas até agora ninguém se importou com isso. Sabe? Você não tem... Quer dizer, uma das coisas que eu descobri foi que, na grande maioria das cidades do interior do Pará, não existe nem banca de revista. Nem banca de revista. Ou seja, como é que tu vai querer que esse povo leia se tu não oferece nada para ele? Não é verdade? Tem bibliotecas, algumas bibliotecas, poucas, mas não tem o acesso ao livro. O pessoal só tem acesso ao livro didático, que tem cada besteira que, meu Deus do céu, principalmente sobre a Amazônia. Mas não tem acesso.
Então, é preciso ter uma política para isso, uma política pública, para arrastar, possibilitar a população de ver o que ela tem, sabe, e o que ela pode construir. Ana, estamos vivendo a expectativa do lançamento do seu livro e já pensando, muitas pessoas podem se interessar, são potenciais leitores para esta obra. Na sua cabeça, passou a perspectiva de um leitor, um público-alvo ou não? Olha, é um livro feito para adultos, porque tem várias implicações aí que uma criança não compreenderia. Mas eu acho que a partir dos 15 anos, qualquer pessoa. Penso que é um livro para ler no avião, por exemplo, para ler na praia, porque são contos curtos, então não tem problema de interromper e ler depois outro pedaço, essas coisas todas. E o leitor, para mim, qualquer um, desde que tenha idade para compreender, né? Eu entendo o que você está falando e, como leitora privilegiada que sou, posso dizer, é uma experiência, tanto do ponto de vista do conto, pela característica, uma narrativa breve, um pouco mais acelerada, mas muito significativa, nos permite também pensar sobre quem nós encontramos no nosso dia a dia, seja na nossa experiência como amazônida ou a experiência que um leitor de outro estado possa ter. Então, sempre uma recomendação de leitura válida. Além da sua palavra, da sua expertise na escrita, nós também contamos com a ilustração de Anselmo Gomes. Já na capa, nós somos impactados por esta imagem, um pirarucu quebrando uma churrasqueira. Que sentido tem esta imagem já para a abertura da capa do seu livro? Bem, a churrasqueira é um símbolo que veio, esse tipo de churrasqueira, que veio com as levas de imigrantes de outras regiões do país. O pirarucu é nosso, talvez seja o peixe mais representativo da Amazônia. Então, na medida que o pirarucu quebra a churrasqueira, ele afirma a força local, ou seja, a força amazônica diante das correntes migratórias. Nós não abrimos mão daquilo que somos. Nós podemos demolir, o pirarucu pode estar até em cima da churrasqueira, mas ele é mais forte que a churrasqueira. Claro, além desta ilustração da capa, contamos com outras que nos encantam. Além do que nós falamos aqui, do cheiro, das nossas memórias, o visual vai também nos ajudar a caminhar neste sonho da identidade que a obra de Ana Diniz nos propõe. Chegamos ao fim do nosso Na Toca e reforçamos a alegria da sua presença. Muito obrigada por nos falar deste lançamento, já estamos na expectativa e convidamos você a buscar também essa experiência, além de cheiro, gosto e feitiço. Ana Diniz publicou na editora Pacatatu, Eia, Avante Brasileiros, uma história muito importante, neste caso um romance, falando também de uma história muito importante para nós, o contexto da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado pela oportunidade. Espero meus leitores. Recomendem se puderem. Com certeza, convidamos então você a ler Ana Diniz, a buscar conhecer nossa identidade, nossa cultura, e os livros, como também conversamos, são esse instrumento de valor social, valor identitário. Editora Pacatatu, bons autores, bons livros.